Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Nós estamos entrando no ar com mais um Acordando para o Propósito, seu programa diário aqui no YouTube, de segunda a sexta, às 6 e 7 da manhã. Nós temos um encontro aqui marcado para aprendermos mais da palavra de Deus, para refletirmos sobre a palavra de Deus e também pelos eventos que fazem parte de todo o movimento que a Bíblia gera. Eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando, se porventura você não é inscrito no nosso canal, nesse momento você tem a oportunidade de se inscrever no canal. É importante para você acompanhar os conteúdos, é importante para a gente, para poder ter aqui a sua fidelidade como inscrito no canal. Portanto, se você não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações. Durante aqui o programa, você já deixa o seu like, ok? Sinalizando aí de maneira positiva o seu agrado com o conteúdo, com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, porque é muito importante para a gente essa interação, já que o YouTube entende que através da interação há uma aprovação do conteúdo e assim o YouTube recomenda para um maior número de pessoas. Nesse mês de outubro, nós estamos tratando sobre a temática Reforma Protestante. Durante todo o mês de outubro, essa é a nossa temática. Nós já vimos aqui assuntos maravilhosos sobre a reforma, estamos começando a entender alguns cenários. Ontem e na sexta-feira, você viu alguns grupos pré-reformadores, grupos que, de alguma forma, começaram a se mostrar contrários a algumas práticas da Igreja Católica, ali grupos que começaram a demonstrar algum tipo de insatisfação com a postura que tomava o rumo da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, a partir de hoje, nós vamos ver aqui pelo menos alguns personagens, ok? A gente viu, por exemplo, na semana passada, alguns detalhes sobre os valdenses. Aí você viu que tinha o personagem ali, Pedro Valdo, como uma representação de uma figura que gerou um movimento. Mas nós agora vamos ver figuras de maneira singular. Significa que são pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que esse movimento da reforma acontecesse. Por que é importante você aprender isso? A reforma ela pode culminar com a figura emblemática de Martinho Lutero, e nós vamos conversar em dado momento aqui de Martinho Lutero, mas existem homens, ok? Anterior até mesmo a Martinho Lutero, que apresentaram algum tipo de manifestação contrária ao catolicismo. E hoje eu quero falar para você sobre John Wycliffe. John Wycliffe. Anote esse nome porque é um personagem muito importante. Talvez você já até tenha escutado esse nome, inclusive em materiais, publicações. Você provavelmente já ouviu esse nome de John Wycliffe ou John Wycliffe. Depende muito de como as pessoas pronunciam no português. Mas John Wycliffe foi um homem muito voltado para o estudo da palavra, né? Um verdadeiro teólogo, um homem do século XIV, né? Ele nasceu em 1324 e veio a falecer no ano 84, ok? 1384. Um homem que, em regra, não viveu muito tempo, mas o suficiente para poder publicar muitas obras. Mas antes de eu falar de algumas coisas relacionadas às suas obras, é importante você entender que John Wycliffe, né, um inglês, ele teve uma participação muito importante na Universidade de Oxford. Veja, essas universidades, na época do século XIV, por exemplo, elas eram formadoras em relação àquelas pessoas que teriam algum tipo de expressão pública na publicação dos seus estudos, na publicação de seus textos, da sua produção intelectual. E o interessante é porque
o Wycliffe ele vai ser tanto aluno como posteriormente ele vai vir a ser professor em Oxford. Isso significa que ele é alguém com uma construção intelectual bem avançada, um homem de produção intelectual muito grande. E por conta disso, John Wycliffe ele vai ser considerado um dos precursores daquilo que nós entendemos e que nós estamos aqui estudando, reforma protestante. Como eu disse, as pessoas estão acostumadas a pensar que a figura de Martinho Lutero é uma figura singular dentro desse processo, que somente Martinho Lutero se revoltou contra as práticas da Igreja Católica e ele foi o único personagem da história. Mas você está vendo aqui, nós estamos conversando, que ao longo desses séculos, até mesmo anteriores a culminar a Reforma, esses personagens eles vão, de alguma forma, pavimentando um caminho para que isso aconteça. E John Wycliffe não é diferente. Ele vai ser um homem importante porque ele vai escrever diversas obras, ok? E, obviamente, as suas obras elas têm um cunho voltado para o conteúdo bíblico, para a produção bíblica. Ele vai escrever obras tanto em inglês, ok? Por ele ser um inglês, mas também vai haver publicações de obras de John Wycliffe em latim. Então, veja que já é um parâmetro de oferecer ao grande público uma dimensão até de tradução daquilo que são os escritos de John Wycliffe, para que as pessoas pudessem ter acesso a um conteúdo genuinamente bíblico. E o objetivo de John Wycliffe era literalmente esse. Se você for estudar a história de John Wycliffe, você vai ver que a busca dele é fazer com que haja o desenvolvimento do raciocínio bíblico, o oferecimento do conteúdo bíblico, sem que houvesse nenhum tipo de manipulação. Isso significa que John Wycliffe buscava única e exclusivamente expor o texto bíblico, expor os estudos bíblicos, as análises do texto bíblico, de uma maneira que não houvesse manipulação. Isso significa que, logo a partir desse viés e esse objetivo de John Wycliffe, por certo, ele começa a contrariar a Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica ela usava o texto bíblico ao seu bel prazer, fazendo com que houvesse o quê? Manipulação do texto, distorção do texto e uma aplicação equivocada do texto. Então, veja, direta e indiretamente, John Wycliffe ele começa a combater o catolicismo. Aí eu anotei aqui para vocês, e se você quiser você pode pegar uma caneta e um papel na mão, para nós falarmos aqui os principais pontos, ok, de combate de John Wycliffe em relação à Igreja Católica. Então, aqui para nós termos o fechamento do nosso objetivo de hoje aqui, nós falarmos sobre esses aspectos combatidos por John Wycliffe, que talvez você vai ver que são os pontos que muitos outros pré-reformadores ou desses grupos pré-reformadores também buscaram combater. Então, primeiro ponto em que John Wycliffe ele vai buscar combater. Ponto número 1, ele vai ser contrário ao pagamento das indulgências. Nós, mais à frente, provavelmente vamos falar sobre indulgências de um aspecto mais detalhado, mas aqui de maneira simplória, as indulgências elas tinham basicamente uma ideia de ser uma moeda de troca em relação ao perdão de pecados, por exemplo, com a ideia de que essas indulgências, uma vez sendo pagas, aquele, então, dito como pecador, ele estaria trazendo para si o perdão, trazendo para si o aspecto da misericórdia, da graça de Deus, por conta desse pagamento. E aí, um pagamento literalmente voltado para o cunho financeiro. Então, John Wycliffe ele combatia essa ideia do pagamento de indulgências. 2, ele era contrário à posse de propriedades pelos padres, visto que a grande problemática aqui não é em si o padre ter uma propriedade ou não, ou ele poder ter uma posse ou não. A questão, a ligação disso com as aquisições da Igreja Católica dessas posses de maneira exacerbada. Então, veja, John Wycliffe ele vai
dentro desse cenário, combater essa situação relacionada aos padres possuírem posses, principalmente por vias escusas. 3, ele também queria a moralização da igreja. Por quê? Obviamente, essas situações que nós estamos falando aqui já pairavam pelo âmbito da imoralidade. Por quê? Aquela ideia de que se pregava uma coisa e se vivia outra. Então, John Wycliffe combatia essa ideia de que a igreja precisava sair da imoralidade e ter uma moralização. Então, era também uma ideia clara do combate de John Wycliffe em relação a essas problemáticas. Também, John Wycliffe ele demonstrava claramente que, através dessa sua busca pela moralização da igreja, ele pregava em favor do afastamento dos líderes que estavam em vida pecaminosa. Então, veja, havia de maneira pública, vamos dizer assim, a ideia clara de perceber que esses líderes da Igreja Católica tinham uma vida de imoralidade, vivendo em pecado de maneira notória, e eles continuavam ali nos seus cargos, continuavam nas suas funções eclesiásticas. Então John Wycliffe ele vai combater e vai requerer, olha, se existe algum líder, se existe algum membro da igreja que está em pecado, ele precisa de ser afastado, ele está num cargo de liderança e não se pode permanecer com essa vida de uma maneira devassa, de uma maneira pecaminosa, de uma maneira imoral. E aqui, o último ponto que eu gostaria de pontuar acerca desses principais pontos em que John Wycliffe vai combater em relação à Igreja Católica é que, literalmente, John Wycliffe ele negava que o Papa fosse o cabeça da igreja. Por quê? John Wycliffe ele vai remeter para o aspecto bíblico de que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, né? Isso, inclusive, a gente pode ver isso nos evangelhos de maneira muito clara, e principalmente porque a figura de Pedro também era uma figura em que os papas se demonstravam como um substituto de Pedro, até porque eles colocavam Pedro, usando equivocadamente aquilo que está em Mateus, capítulo de número 16, em relação a essa ideia de dar vultuosidade a Pedro por conta da fala de Jesus, e também a ideia de que o Papa fosse o cabeça da igreja no lugar de Cristo. Então, o apóstolo Paulo trata sobre isso na carta aos Efésios, é um tema também tratado biblicamente, que nós sabemos de maneira pavimentada que Cristo é o cabeça da igreja. Então, John Wycliffe ele negava que o Papa fosse o cabeça da igreja e que o Papa pudesse ser uma espécie de substituto de Pedro ou substituto do próprio Senhor Jesus Cristo. Algo que para a gente parece assim muito claro ser algo equivocado, mas que isso era difundido de maneira muito explícita e, obviamente, aceito por boa parte dos fiéis, sabendo que esses fiéis não tinham acesso ao conteúdo bíblico, ao ensinamento genuinamente bíblico. Você vê que John Wycliffe é a figura de um homem, de um estudioso, de um homem voltado para o aspecto intelectual, da busca de conhecimento. Então você vê que a ideia de acesso às escrituras estava muito voltado para uma elite intelectual, uma elite eclesiástica. Logo, aqueles que estavam pairando sobre o âmbito apenas de fiéis, de membros da Igreja Católica, eles não tinham acesso a isso. Por isso que eu sempre reforço aqui para vocês, quando há uma maneira clara e objetiva de se cessar o acesso às escrituras, está se havendo algum tipo de manipulação, porque é dessa forma que o inimigo usa para poder destruir a vida dos filhos de Deus, dos servos de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e que a palavra de Deus ela vai dar para nós uma abertura de visão acerca até do cenário que nós vivemos socialmente. Então, hoje nós conversamos aí sobre John Wycliffe, esse homem aí do século XIV, um precursor da Reforma Protestante, um homem de muita valia
nos seus escritos. Então, se você quiser depois se aprofundar sobre John Wycliffe, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para você tecer aí uma busca de conhecimento por mais detalhes da vida desse homem de Deus. Amém? Então nós vamos aqui orar e agradecer a Deus por mais esse dia, essa terça-feira abençoada que Ele nos concede, onde nós estamos aqui aprendendo e enriquecendo nossa vida. Que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para poder você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Acordando para o Propósito. Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós te agradecemos e te rendemos graças. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela nossa conversa aqui de hoje. Obrigado pelos conhecimentos que nós adquirimos. Obrigado, Senhor, porque tu tens pavimentado em nossa vida um entendimento bíblico, a abertura de olhar, uma luz, Senhor, do entendimento através da tua palavra e através dessas pessoas que tanto lutaram em proclamar a tua palavra. Nós oramos a ti, pedimos a ti que tu nos dê uma terça-feira abençoada, rica e abundante da tua presença. É o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, um forte abraço para você e parabéns porque você está aqui acordando para o propósito.